ciente, potente, que jamais foi gerado. Que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, seus companheiros, familiares e seguidores. Caros irmãos e caras irmãs, a nossa vinda na mesquita, principalmente às sextas-feiras, a nossa vinda tem um objetivo e um propósito, no qual cada um de nós deve parar para refletir. Refletir por qual razão vem para congregar e fazer a oração coletiva no dia de sexta-feira. Nesse dia sagrado, que Deus Altíssimo seja determinou, e o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, nos ordenou, para que nos reunimos nesse dia para tratar de assuntos relevantes à nossa comunidade, à nossa situação. Nele abordamos ensinamentos, nele abordamos temas importantes que nos levam para o êxito e para o sucesso. Mas cabe a cada uma das pessoas presentes saber levar desses ensinamentos para colocá-lo em prática em sua vida, para ter o êxito e a felicidade, e sentir o sabor da fé, e não se sentir incomodado, porque talvez o sermão demora, ou a oração não ocorre, e os afazeres, e os trabalhos estão acumulados, e a pessoa se preocupar com o trabalho, e não se preocupar com o principal, conforme Deus Altíssimo seja aprecia e deseja em suas liberdades. A doutrina islâmica é uma das melhores doutrinas que a humanidade pode testemunhar de Deus. A doutrina do profeta Muhammad, que a paz seja com ele, que selou as mensagens monoteístas, uma das melhores mensagens e doutrinas que a humanidade pode apreciar e colocar em prática, e tenha certeza absoluta, ao ser contemplada essa doutrina, terá o êxito da felicidade plena e o sucesso desta vida terrena e a recompensa de Deus como paraíso para os tementes e os crentes. Tudo aquilo que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, diz, e principalmente as últimas palavras que saíram de sua boca. Essas palavras são sábias, porque o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, deixou para nós essas palavras como legado, porque são as duas ações principais para que possamos construir com ele a nossa religião e a nossa vida. Ter a felicidade plena em ser contemplada a religião e ser aceita todas as ações por Deus Altíssimo seja, assim que for aceita a prática da oração. Por isso ele deixou-nos recomendado: vos recomendo dois alvos esses, é a oração e a mulher. Se a oração for aceita por Deus, a pessoa tem o êxito da felicidade. E se a oração não manifestar qualquer tipo de transformação na vida da pessoa que o pratica, jamais esta pessoa será agraciada. Por que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, falou sobre a oração? Por que ele deixou esse legado para nós? Porque a oração, ela tem a capacidade de transformar. A oração tem a capacidade de fazer com que seu praticante se afaste de qualquer tipo de malefício, de qualquer tipo de pecado. A oração, ela é capaz de transformar e fazer com que a pessoa venha a se engrandecer internamente, o seu coração ficar repleto de luz e de paz, de harmonia. E se a oração não está manifestando nenhum desses resultados na vida da pessoa, a pessoa tem que voltar, olhar para que maneira está fazendo a sua oração, para que seja contemplada com essas bênçãos, essas misericórdias. Essas orações que Deus Altíssimo seja determinou, e o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, diz: pratiquem as orações conforme me presenciaram e me viram praticar. A oração é um conforto para os crentes, porque o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, dizia para a mulher: nos dê
o conforto e a miséria, praticando a oração. Esta oração, que ela tem a capacidade de transformar, ela não exige de nós muito mais do que 30 minutos. O Chay chegou a falar em português. Quanto tempo por dia desperdiçamos para nos alimentar? O café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, o bate-papo com o cliente, com o amigo, com o hóspede. E tudo isso é tempo que está se indo. E já falamos da importância do tempo em outros sermões. Passamos de nossa vida e do nosso dia de 24 horas, ao mínimo 2 horas, para nos alimentar do nosso tempo. Algumas pessoas dizem que dormem 4 horas, outras dizem 5. E a média de dormir por dia entre todas as pessoas são 7 horas. 7 mais 2 horas são 9. Nos restou das 24, 15 horas. E das 15 horas que nos restou, Deus Altíssimo seja, nos pede somente 30 minutos. Vejam quanto muitas das pessoas estão inadimplentes perante o Deus. São ávaros de conceder a Deus 30 minutos do seu tempo precioso. Feliz é aquele que tem a convicção plena e pratica esta oração, porque ele sente o sabor dentro do seu coração, sente a tranquilidade conforme o profeta Muhammad canta de Deus. E aí vamos para a questão da oração. Algo que é o primeiro julgamento de Deus Altíssimo seja sobre a questão das pessoas no dia do juízo final, é a oração. A oração é o primeiro ponto que nós vamos ser julgados por Deus. Se essa oração for perseverante, ou essa oração for sucedida, teremos o êxito, teremos o sucesso, porque todas as nossas demais ações serão praticamente influenciadas pelo êxito do sucesso da oração. E se essa oração não for ter o êxito no dia do julgamento, tudo aquilo que fizemos foi em vão. Então a oração, com ela, construímos a religião. E ao construir a religião em nossa vida, o segundo ponto, que é a questão da vida, das responsabilidades, dos afazeres mundanos, dos trabalhos, tudo isso depende do sucesso da religião, para se contemplar o segundo ponto, que é a recomendação do profeta Muhammad, que a faixa com ele, a recomendação para com as mulheres. Porque aquele que não tem religião não terá preocupação para com a sua mulher, para com a sua filha, para com a sua irmã, para com a sua tia, para com todas as mulheres sem distinção de raça, cor e nação. Terá um respeito pleno para com elas, assim que tiver a religião construída em sua vida. A responsabilidade nossa para com as mulheres, porque o profeta diz: se quer construir a sua vida e ter êxito e sucesso, tenha os cuidados para com a mulher. E assim é notório, e todos nós testemunhamos e presenciamos. Todas as pessoas de sucesso na vida têm ao lado dela uma mulher bem-sucedida, perseverante, paciente e acima de tudo, temente a Deus. Até quando vamos ser ávaros? Até quando vamos ser egoístas? Até quando vamos somente pensar, ao adquirir o conhecimento, não compartilhar ele para com as nossas filhas, nossas irmãs, nossas mulheres? Está sendo proporcionado inúmeras oportunidades. E uma das maiores obrigações do homem para com a mulher é ensinar a mulher a religião. Porque se a construção da religião se dá na oração, e o homem construiu a religião, ele deve compartilhar essa religião para com aquelas pessoas que o profeta Muhammad deixou recomendado, que são as mulheres. Está sendo proporcionado todas as sextas-feiras ao sermão de sexta-feira. Poucos de nós, e feliz é aquele que vai e chega no seu lar e compartilha o sermão e o conhecimento para com a sua esposa. Feliz é aquele, é bem sucedido aquele que compartilha
Todo homem sucedido ao falar que tem do lado dele uma mulher não é somente a esposa. É uma mãe abençoada por Deus que roga e suplica e dá de tudo que ela tem e abre mão de tudo que ela deseja e gosta em prol do filho e a filha. Por isso, o sucesso se dá através de uma mulher também. As nossas filhas amanhã serão mães. E o que nós estamos proporcionando para as nossas filhas para que elas sejam agraciadas e abençoadas por Deus? E bem-aventuradas e bem-sucedidas para que elas sejam as mães do futuro. O profeta Muhammad, que apaixonou ele quando diz que a mulher, como ela se constrói a vida, é porque a mulher é a que educa. Dentro do seu útero que se gera a vida, ela que amamenta e passa ao amor para a criança. E se essa mulher não tiver dentro do seu coração religião, o que ela tem para oferecer? Aquele que não tem nada para oferecer, nada pode beneficiar. Essa é a responsabilidade nossa para com as nossas mulheres. Está sendo tendo aqui na mesquita todos os sábados. Estamos falando há 6, 7, 8 meses aulas de religião para as mulheres. Poucos dos presentes enviaram suas mulheres para a aula de religião. Nós, que estamos dando a aula, o sheik com a sua sabedoria, não irá perder nada, pelo que perante Deus, ele está fazendo o seu testemunho, está deixando a sua mensagem. Quem está perdendo somos nós, que não estamos trazendo nossas mulheres, não trazendo nossas filhas, para que elas venham adquirir conhecimento da religião. O quanto estamos pedindo? 1 hora por dia, das 11 ao meio-dia. Depois desse intervalo, tomamos um café, fazemos um mini café de hospitalidade e depois vimos para a religião, para fazer a oração do meio-dia e depois vai embora para a sua casa. Há tempo suficiente para cumprir com as suas obrigações. O quanto de nós se proporcionaram para suas esposas essa oportunidade para que ela pudesse vir aqui para buscar o conhecimento. E depois, lamentamos os filhos distantes da religião, lamentamos a desestruturação das famílias, lamentamos a falta de fraternização e irmandade entre as pessoas, lamentamos o distanciamento existente entre as pessoas da comunidade. Tudo isso se deu devido ao nosso egoísmo somente pensar em nós. Até quando vamos ficar nesse pensamento? O tempo está se passando. E a responsabilidade está sobre cada uma das pessoas aqui presentes, porque aquele que não tem esposa tem uma irmã, aquele que não tem uma irmã tem uma mãe, aquele que não tem uma mãe tem uma tia, tem uma amiga, tem uma pessoa que ele pode conciliar. Aquele jovem que quer casar pode investir numa moça e falar para ela vai aprender a religião, e no futuro, se ela aprender, ela pode ser uma boa esposa e voltar para se casar. É assim que pensamos. É assim que o profeta diz: se quer construir a vida, que invista na mulher. Se não houver um investimento nas mulheres, jamais seremos bem-sucedidos e jamais vamos ter o êxito de sentir felicidade, porque a fé não se dá somente no coração, a fé é a interpretação da prática quando praticar a religião, conforme o profeta diz, da oração, da oração, da oração e da recomendação para com as mulheres. Lembramos a todos os irmãos e as irmãs da aula de hoje de religião às 8 horas da noite. E a aula de religião das mulheres, conforme mencionamos, às 11 horas. E a aula de árabe às 9 e às 11, e depois às 11 a 1 hora. Aula de religião para as pessoas que querem aprender, aula de árabe para quem quer aprender o árabe. E também, às terças-feiras, temos a aula de religião às 8 horas da noite. E lembramos a todos que a mesquita ocorre nela as 5 orações diárias, ela não está fechada. E com a graça e a bênção de Deus, sempre temos pessoas presentes para praticarem as 5 orações, desde a alvorada até a oração do Rexé. Aquele que estiver passando por aqui, por perto, que venha para fazer a oração de congregação coletiva, para ganhar a recompensa 27 vezes do que rezar sozinho. E todos os dias à noite, do Maghrib ao Rexé, temos aula de Alcorão Sagrado, do Hadith, lemos o Alcorão Sagrado e aprendemos o
Sheikh Abdul Hamid Jazallah Khair. Essa é uma oportunidade ímpar para todos aqueles que de fato querem ter o êxito. Um momento, está saindo do trabalho, passa na mesquita, reza, faz a oração, sai e chega na sua casa e depois leva os ensinamentos para a sua família. Essa é a nossa mensagem. Que Deus Altíssimo seja nos agracie, nos abençoe e ilumine os nossos corações, ilumine os nossos lares, abençoe os nossos filhos, para que possamos ter o êxito e o sucesso e ser agraciados por Deus e, acima de tudo, ser construída a religião em nossa vida, praticando a oração conforme Deus determinou e respeitando e considerando as mulheres, para que tenhamos o êxito do sucesso e a felicidade e sentir a fé no nosso coração transbordar através da prática da religião e a construção dela, conforme o profeta Muhammad nos ensina. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا اليوم حول أمرين هامين. الأمر الأول هو عماد الدين وهو الصلاة التي يجب أن نحافظ عليها. الأمر الثاني عماد الدنيا وهي المرأة التي يجب أن نحافظ عليها. بماذا؟ بأن نحسن إليها وأن نكرمها. بماذا؟ بأن ندلها على